pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu Senhor, és tu, Jesus. Meu Senhor, és tu, Jesus. Meu Senhor, és tu, Jesus. Boa noite, amada igreja. Convido a se colocarem de pé para a gente fazer aqui uma oração inicial. Vamos curvar nossas frontes. Deus amado, te louvamos porque tu és o único digno de honra e de glórias. Te agradecemos nesta noite tão especial, porque tu permitiste que esta casa de oração esteve de portas abertas pelos últimos 120 anos. Te suplicamos as suas bênçãos para que esta casa continue pelas próximas gerações até que Cristo volte. É com esse desejo que nós iniciamos o culto nessa noite. Podeis sentar. Há 120 anos, esta igreja serve a Deus, sendo fiel à sua palavra. Essas paredes viram décadas se passarem. Os costumes mudarem, e manteve-se de pé, sendo usada por Deus para apontar o caminho que é Cristo. Vivemos dias maus e por isso nossa esperança deve estar profundamente ancorada à sabedoria nas promessas de Deus. Apesar das dificuldades e incertezas que é o mundo moderno, Deus está no controle de todas as coisas. Nossa esperança é uma expectativa otimista, mas uma certeza firme, baseada na fidelidade de Deus, que demonstrou seu amor supremo através de Cristo. Através da graça, olhamos para o futuro, confiando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo os propósitos de Deus. Assim, essa esperança promove uma expectativa e uma perspectiva de vida que nos impulsiona a viver com coragem e alegria, servindo a Deus e ao próximo com amor. Te agradecemos, Senhor, pelos 120 anos da primeira igreja presbiteriana de Belém. No livro de Salmo, capítulo 29, versículos de 1 a 2, a palavra do Senhor diz o seguinte: tributai ao Senhor, filhos de Deus,
Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Que Deus possa acrescentar bênçãos à porção da sua palavra. Convido neste instante a igreja a cantar conosco o hino de exaltação número 39. Irmão Davi vai nos dirigir. Convido toda a igreja a cantar conosco. Crentes, dá louvor ao grande Rei Jesus, que para nossa redenção morreu na amada cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ó, vinde univos a Jesus na luta contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que seu amor sem par o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, eterno e bom Senhor. A tudo vencerá, vitória nos dará, e a glória eterna os seus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama por ti é que imploramos. Meus irmãos, nós vamos passar um momento de confissão e nos preparando para este momento, vamos entoar o hino número 209, encorajamento. A estrofe diz o seguinte: deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti raiar, abre o coração que Cristo vai entrar. Medo tens que o adversário vá vencer, luz te falta e onde estás não podes ver. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti nascer. Tu não tens ainda fé no Salvador, Deus não ouve as tuas preces com favor. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer.
Cristo vai entrar e o sol em ti nascer. Queres ir andando alegre para o céu, ignorando todo o negro e denso véu. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti nascer. Nós faremos um minuto de oração silenciosa, nos preparando para este ato e oração de arrependimento. Eu vou convidar o presbítero Heriberto para vir fazer essa oração, a oração de arrependimento pelos nossos pecados. Senhor nosso Deus, nosso Pai está no céu, nós estamos alegres, ó Pai, estarmos aqui reunidos em comunhão com nossos irmãos, agradecendo, ó Deus, por mais um ano de vida que Tu concedes, ó Pai, a esta igreja, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, porque nós somos falhos, nós carecemos da Tua ajuda. Carecemos, ó Deus, que Teu Espírito Santo esteja sempre conosco para nos ajudar, Senhor, nessa caminhada. Estamos alegres porque estamos até aqui, Senhor, ainda seguros em Tuas mãos, mas a caminhada é difícil, Senhor. Muitas tentações, ó Pai, vêm sobre nós, ó Pai, de uma forma para nos entristecer, para que desanimemos, ó Pai, do Teu trabalho. Mas como nós estamos vendo, Tu tens, ó Deus, cuidado de nós. E rogamos, ó Pai, as Tuas misericórdias para as nossas vidas, para a vida desta igreja, Senhor, para a vida do conselho, para que, ó Deus, possamos, ó Pai, trilhar na beleza da Tua santidade, Senhor. Nos ajuda nesse caminhar, Senhor. Por ser difícil, ó Deus, sem a Tua ajuda, sem o Teu Espírito Santo, Pai, nos conduzindo, nos fazendo lembrar de tudo aquilo que aprendemos, nos fazendo, ó Pai, entender corretamente a Tua palavra. Nós só temos a Te agradecer, Senhor, porque demonstra como Tu tens cuidado de nós, ó Pai. Mais uma vez Te pedimos, ó Senhor, continue a abençoar esta igreja, Senhor. Com perdão dos nossos pecados é que nós Te buscamos em oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças e paz, queridos irmãos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós dizemos amém ao nosso Deus por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Queridos irmãos, vamos participar agora do momento missionário. E foi-me dado essa missão de apresentar, de apresentar para vocês, porque naturalmente nós comemorando 120 anos da Igreja de Belém, é bom nós olharmos um pouco para a história e perceber como o Senhor tem abençoado, né? Essa igreja tem como objetivo ser uma igreja missionária, cumprindo o ID do Senhor, como falamos pela manhã. E há 120 anos isso vem sendo feito e o Senhor tem
mobilizado o conselho dessa igreja para que a missão não seja só internacional, não seja só mundial, mas também seja local, né? A visão da igreja tem que ser global, mas também aqui. E eu quero falar sobre um pouquinho desse projeto que surgiu ali há 2 anos atrás, 3 anos atrás, o projeto Jurunas. Eu quero passar um pequeno vídeo, muito rápido, para vocês conhecerem essa congregação e depois eu vou compartilhar alguns desafios. Amém. Vídeo curto, depois a gente vai postar o vídeo todo aí nos grupos da igreja para vocês assistirem. Irmãos, o Senhor tem sido bom. Há 3 anos atrás, o Senhor mobilizou o conselho dessa igreja para desenvolver um trabalho, um projeto ali no bairro do Jurunas. E assim foi feito, né? Como vocês viram na foto, começou muito embrionário na garagem. Esse trabalho é fruto, não é, das orações e do investimento dessa igreja. Cada um de vocês faz parte desse investimento nesse projeto que é a congregação. Estamos ali e eu quero apresentar alguns desafios que a igreja hoje tem, né? O primeiro desafio que nós temos lá é o desafio da educação cristã. Ali é um bairro muito carente de educação básica também, mas sobretudo da educação bíblica, essa educação que produz vida. E o Senhor tem nos dado graça de participar da formação, não só de adultos, mas de criança, né? Da mais tenra idade até a adolescência. O Senhor tem nos dado a oportunidade de investir na vida dessas pessoas. Mas ainda assim é um desafio, porque a gente enfrenta uma cultura que está em oposição ao Evangelho de Cristo. O segundo desafio é o desafio da evangelização, discipulado e sustento de missionários. O reverendo Ronald sempre destaca isso. Não existe uma igreja tão pequena que não possa se envolver no campo missionário. O Senhor tem nos dado a graça de sustentar um projeto chamado Mais Que Vencedores, que a gente já vai falar um pouquinho mais, mas também uma família em Guiné-Bissau que está na plantação de uma igreja lá entre o povo Nalu, da tribo dos Nalus. Já há 2 anos nós somos parceiros dessa família e sempre o Senhor tem nos abençoado. Dentro das nossas condições, a igreja se envolve e investe em missões. Discipulado também é uma visão que nós estamos desenvolvendo lá. Desde os adolescentes até os adultos estão se envolvendo, estão assim mergulhando nesse ambiente de discipulado, e o Senhor tem abençoado essa igreja por conta disso. O outro desafio é a formação de lideranças. Irmãos, nós estamos assim orando para que essa igreja seja organizada em 6 anos no máximo, 5, 6 anos no máximo. E uma das coisas que o Senhor tem colocado no nosso coração é esse investimento em liderança capacitada para levar a igreja, né? Precisamos construir uma boa base para que a igreja seja conduzida. O quarto desafio, irmãos, é que nós estamos orando para que o Senhor nos dê um terreno específico. Até agora nós ficamos no aluguel, e o Senhor tem assim já nos incomodado para essa
para esse desafio maior de comprar um terreno, de construir uma igreja ali, e a gente vai orar já já por isso. Projeto Mais Que Vencedores também. O Senhor nos deu a oportunidade, irmãos, o privilégio de terem homens ali que investem na vida social também. O Everaldo com o Rogério e outros irmãos estão desenvolvendo um projeto chamado Mais Que Vencedores, que está atendendo cerca de 32 crianças sendo atendidas com o Evangelho de Cristo, com discipulado, com evangelização, também com educação. Estão tendo aulas de reforço de matemática também, pelo nosso querido irmão Jugner, que está investindo na vida dessas crianças lá. Esse é um dos desafios, o desafio social, porque é uma região também muitíssimo carente, irmãos. E também o desafio de novos projetos e novas plantações que essa igreja está sonhando. Na congregação nós temos 2 seminaristas, e isso é uma bênção, 2 seminaristas que estão se preparando para o campo missionário, e nós estamos sonhando com a plantação de novas frentes de trabalhos, né? Sempre que eu encontro com alguns irmãos aqui, eu falo logo, né? Bora plantar uma igreja? Se você quiser, eu quero, vamos logo, né? Então, nós estamos nessa visão, irmãos, e a igreja está caminhando nisso. A igreja precisa abraçar essa visão missionária. Queria compartilhar pedidos de oração com vocês, apenas 4. Primeiro, oração pelos trabalhadores. Nós precisamos de pessoas que queiram dedicar a vida para aquele projeto. Não queiram simplesmente se alimentar, não só apenas serem nutridos, né? Mas investir tempo, investir vida ali, desenvolver ministérios ali, desenvolver sua vocação ali. Também oração pela aquisição do novo terreno que a gente precisa. Estamos lutando até agora com o proprietário, né? De vez em quando falo para o Pedro lá, dá uma ligada lá para ver se esse rapaz já quer vender esse terreno, pelo amor de Deus. E o terceiro motivo é o sustento do projeto Mais Que Vencedores. Nós estamos lutando com isso pela fé, e a igreja é parceira, mas ainda precisamos avançar em muitos sentidos. E se você quiser ser um colaborador, um ajudador, por favor, me procure depois, tá bom? E oração pelo crescimento saudável da nossa congregação. Eu quero te convidar nesse momento para apresentar diante do Senhor esses pedidos, entendendo que quem é mais preocupado com o crescimento do reino de Deus é o próprio Senhor, é o nosso próprio Deus, né? Então curva sua cabeça e eu quero orar com você nesse momento. Senhor nosso Deus, nós celebramos o Teu nome, Senhor. Olhamos para o nosso passado e podemos, Senhor, com toda certeza, dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem sido a nossa pedra de ajuda, mas muito mais que isso, Senhor, o Senhor tem compartilhado conosco a sua visão, o seu desejo para essa igreja, que é ser uma igreja missionária, relevante no sentido de cumprir cabalmente a sua missão aqui no mundo, que é de propagar o Teu Evangelho, de treinar pessoas, formar discípulos maduros e capacitados para o Teu reino. Nos abençoa, Senhor, todos esses pedidos que nós colocamos aqui em Tuas mãos. Queremos, Senhor, receber respostas no momento oportuno, mas confiamos que se o Senhor começou a boa obra, o Senhor também é fiel para terminar essa boa obra na vida de cada um que o Senhor chamar para aquele lugar e para essa igreja. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Graça e paz, amada igreja. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 115. Nós faremos a leitura de todo o Salmo. Salmo 115, do versículo 1 ao 18. Assim que os irmãos forem encontrando, eu solicito que os irmãos se coloquem em pé para fazermos essa leitura. Irmãos, faremos essa leitura todos juntos, tá? Assim diz a palavra do Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus,
e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra da mão de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornam-se semelhante a eles os que os fazem. E quantos deles confiam? Israel confia no Senhor, e Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, e Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confia no Senhor o que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. E nós, se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoará os que temem o Senhor, tanto pequeno como grande. O Senhor vos aumenta bênçãos e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, e faz o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele os filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendizeremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amados, a primeira igreja presbiteriana confia no Senhor. Esse mês de novembro é um mês de muita alegria para cada um de nós. Eu passei a semana vindo aqui na igreja praticamente todos os dias, vendo o empenho dos irmãos e a alegria de comemorarmos 120 anos. Mas essa alegria deve ser muito maior, porque são 120 anos de fidelidade à palavra do Senhor. São 120 anos pregando a Bíblia, fiel à doutrina, fiel àquilo que Deus nos ensinou. Que nós possamos ter essa alegria no coração por mais quanto tempo Deus assim permitir até a sua volta. E é com essa alegria que eu convido o grupo de louvor para que nós possamos cantar louvores ao nosso Deus. Os irmãos podem se sentar. Durante o louvor nós estaremos trazendo aqui à casa do Senhor os nossos dízimos e ofertas. Os irmãos que nos visitam saibam que isso é um privilégio da igreja, é uma obrigação dos membros da igreja, e de forma alguma se sintam constrangidos com esse momento. Mas aqueles que sentirem no coração o desejo de participar, saibam que grande parte do valor aqui arrecadado vão para essas obras missionárias, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Os recursos são destinados também a elas. Seu amor é forte
de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Santo, Santo, Santo. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aqueles que puderem ficar em pé para a gente orar. Grandioso Deus, te agradeço, Senhor, por todas as coisas que tem feito em nossas vidas, Senhor. Te agradeço por esse dia, Senhor, em qual tua igreja faz 120 anos, Senhor, porque até aqui tu nos ajudou, Senhor. Obrigado por tudo. Te agradeço por esses dízimos e ofertas que aqui foram depositados, Senhor, que eles possam ser bem direcionados de acordo com o teu querer para alcançar aquelas almas que não te conhecem ainda, Senhor. Obrigado por tudo. Perdoa nossos pecados. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, continuamos de pé para cantar mais 2 cânticos de louvor ao nosso Deus. Vivendo para o nosso Deus, porque Ele é santo e digno de todo louvor e toda adoração. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, e para sempre para sempre te amarei. te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus. Eu Emanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vive está, Ele ressurgiu, sempre
existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Amém. Que continuemos, assim como nesses 120 anos, irmãos têm feito, têm plantado e têm colhido, que nós possamos romper em fé, lutando e vencendo para a glória do nosso Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural.
Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre todos nós nesta noite. Nós, desde sexta-feira, estamos vivendo esse momento tão especial, esse momento de grande alegria, de comemoração do aniversário de 120 anos da igreja. Isso é muito bom, nós termos essa iniciativa, de comemorar, haja vista que Deus tem operado de uma forma tão tremenda, quando olhamos a história da igreja, e apesar de quem nós somos, Deus tem cuidado de nós, Deus tem operado de uma forma tão maravilhosa, e isso tem que redundar em gratidão ao Senhor. Gratidão ao Senhor não apenas em um evento, mas por toda a nossa vida, pelo que Ele tem sido na vida de cada um de nós. E por isso nós estamos hoje alegres, nós estamos felizes, tributando toda a honra, toda a glória ao nosso Deus, que é o único que merece todo o nosso louvor. E desde sexta-feira, então, nós estamos ouvindo palestras que têm tratado sobre família. Esse tem sido o tema principal, relacionamentos. E quando nós falamos em relacionamentos, quando nós falamos em família, nós também falamos na necessidade de discipulado, de nós termos essa disposição de discipular, de imprimir o caráter de Cristo na vida das pessoas, a começar dentro da nossa própria casa. É o que temos aprendido. Então, desde sexta-feira está conosco pastor Oreb e a sua esposa Simone Quaresma, e pela graça de Deus, ajeitaram a sua agenda para estarem aqui e para permanecerem no dia de hoje, quando nós estamos então comemorando o aniversário da igreja. Então o pastor Oreb aceitou o convite de ser também o pregador desta noite, e aqui conosco está. Pastor Oreb, que Deus abençoe sua vida e que nesta noite lhe use como instrumento em suas mãos. Ligou. Beleza. Obrigado. Queridos, como eu falei hoje de manhã, é um prazer e uma honra muito grande estar com os irmãos aqui nesse dia, pregando e compartilhando da palavra do Senhor com essa igreja. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho, expor o Salmo, capítulo 1. Salmo capítulo 1, versos de 1 a 6. E esse salmo, no seu tema, ele é muito semelhante, não somente o que nós pregamos hoje de manhã, mas com a temática do livro de Provérbios. Vai falar sobre o justo e o ímpio, sobre o caminho do ímpio e o caminho do justo. E eu gostaria de ler aqui com os irmãos esse texto, mas antes disso, eu quero orar, quero pedir ao Senhor que fale ao coração da sua igreja, que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento, nos dando capacidade pelo seu Espírito de transmitirmos os conselhos do Senhor ao seu povo. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque mais uma vez estamos aqui nesse dia que é o dia do Senhor, fechando, Pai, esse dia que é considerado, chamado Feira da Alma, Pai, nessa noite com a Tua Palavra, e que humildemente, Senhor Deus, e também contando com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com a ação do Teu Espírito Santo, o Senhor fale ao coração da Sua igreja. Que o Senhor esteja, Senhor, consolando, Senhor, o nosso coração através da Tua Palavra, que o Senhor esteja nos instruindo, que o Senhor esteja edificando, Senhor, as nossas vidas. Que, Senhor Deus,
toda barreira que nós tivermos, que são barreiras, Senhor Deus, naturais de um homem, Senhor Deus, que tem uma natureza pecaminosa, que o Teu Espírito, Pai, esteja quebrando essas barreiras, abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos para as realidades da Tua palavra, Pai. Que o Senhor esteja nos ensinando, Pai. E, Senhor Deus, a Tua graça esteja sendo dispensada nesse momento, através da Tua palavra ao Seu povo. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós vamos nos concentrar mais na exposição desse salmo no primeiro verso. Então a nossa exposição será praticamente toda voltada, não que eu não faça citações dos versos seguintes, mas principalmente nesse primeiro verso: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós sabemos que o livro de Salmos é uma coletânea, e quem quer que tenha feito essa coletânea dos Salmos, parece que colocou esse salmo no início a título de um prefácio. E com essa característica, o autor inculca a todos os piedosos o dever de meditar na lei de Deus. João Calvino, ao comentar esse salmo, ele vai dizer que viver bem é renunciar à companhia dos ímpios, mesmo porque o salmista, com essas palavras, está nos dizendo que seria impossível para alguém aplicar a sua mente, a meditação na lei de Deus, se antes não recuar de afastar-se da sociedade dos ímpios. Matthew Henry, comentando esse verso, ele vai dizer que o homem devoto que quer evitar o mal renuncia formalmente ao companheirismo dos malfeitores. Considerando que Davi fala lá no Salmo 26, nos versos 4, 5 e 11, sobre a sua integridade, ou seja, a santidade, ele diz que ela dependia do afastamento, ou seja, da falta de comunhão com os ímpios. E a Escritura, nesses versos, diz assim: não me tenho assentado com homens falsos, e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores, e com os ímpios não me assento. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade, livra-me e tem compaixão de mim. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, verso 14, ele vai dizer assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas. Quando nós olhamos esse salmo, nós podemos dizer que o salmista quer nos mostrar que não pode haver estreita ligação entre justos e injustos, que a felicidade é atrelada a uma vida de santidade. E é muito interessante nós percebermos isso, porque nós estamos vendo o mundo buscando felicidade e se envolvendo cada dia mais com o pecado, satisfazendo a sua concupiscência, mas a verdadeira felicidade está atrelada a uma vida de santidade e conformidade com a palavra do Senhor. E é muito interessante esse preceito, essa perspectiva do ser humano que busca felicidade. E é interessante nós percebermos que na busca dessa felicidade, na busca do bem-estar, os ímpios querem receber as bênçãos de Deus, mas não querem se submeter ao seu senhorio, ao senhorio de Cristo em suas vidas, a ter uma vida de obediência. É muito interessante uma situação em que o Senhor Jesus,
após fazer o milagre da multiplicação dos pães, as pessoas correram atrás dele. Ele diz lá em João capítulo 6, verso 26, descortinando ou deixando claro qual era o sentimento e o propósito daquelas pessoas que estavam buscando. Ele diz assim: em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Muitos de nós querem comer e beber, ou seja, ter um bem-estar, mas não estão dispostos a viver uma vida de santidade. Diante do que nós temos aqui, que o salmista está nos mostrando, que não pode haver uma estreita ligação entre justos e ímpios, que a felicidade é atrelada a uma vida de santidade. Diante disso, o crente, e esse salmo vai nos mostrar isso, deve ter uma atitude de ruptura com o mundo. Há uma total incompatibilidade da luz com as trevas. Isso é muito claro, a Escritura deixa isso muito claro. Lá em João capítulo 3, Jesus diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. E o apóstolo Paulo também, no texto que já citei, de 2 Coríntios capítulo 6, verso 15 e 16, ele vai dizer: que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei seu Deus, eles serão o meu povo. Esse salmo vai dizer que não há como ter harmonia, comunhão, compatibilidade, não somente com a companhia do mundo, mas com o pensamento do mundo, com os valores e princípios desse mundo, que são completamente opostos aos valores e princípios da palavra de Deus. E é nessa perspectiva que eu quero começar a falar sobre esse primeiro verso: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós temos aqui três estruturas, como eu falei hoje no livro de Provérbios. O livro de Salmos também apresenta essa estrutura poética em paralelos, e alguns desses comentaristas veem nesse paralelismo uma forma de gradação: andar, deitar e assentar-se, bem como ímpio, pecador e escarnecedor. Andar no conselho aponta para uma característica do caráter do justo, sendo colocada essa característica em primeiro lugar, porque aqueles que mantêm os mandamentos do seu Deus devem dizer aos malfeitores: apartai-vos de nós, como diz o Salmo 119, verso 15: apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do Senhor. Andar no conselho significa seguir ideias, pensamentos, propósitos, planos. Conselho significa opiniões, pareceres, planos, dando a entender que são juízos, ou seja, aquilo que vai fazer com que eu julgue o certo e diferencie o certo e do errado. Na ponta desse provérbio, desse poema, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ímpio aqui, no original, significa perverso, literalmente aquele que é hostil a Deus, culpado de crime, de pecado contra Deus. O contrário, o oposto de justo, é aquele que tem um comportamento perverso, seja em palavras, pensamentos ou ações malignas. O texto sagrado está nos dizendo que não podemos seguir o pensamento deste mundo e dos homens desse mundo. E por que isso? Porque a Escritura vai deixar claro que o pensamento do mundo é um pensamento que é inimizade, que representa a inimizade do homem com relação a Deus. Lá em Tiago, capítulo 4, verso 4, a palavra de Deus diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus?
Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 12, verso 2, ele nos diz que nós não devemos nos conformar a este século, mas transformar-nos pela renovação da vossa mente. Ou seja, ele está dizendo que nós não podemos tomar o molde, a forma desse mundo, de suas ideias, de suas filosofias, dos conceitos, daquilo que para o mundo é bom. E ele diz que nós devemos transformar a nossa mente. E essa palavra transformar é uma palavra muito significativa, porque no original grego é metamorfose, que é uma mudança completa de forma, de natureza e de estrutura. Há um fenômeno na natureza que é chamado de metamorfose, é quando a lagarta ela se transforma em uma borboleta. E é essa transformação que nós crentes precisamos ter por meio da palavra. O que nós temos ali numa borboleta, em essência, é uma lagarta, mas ali há uma nova natureza, há uma nova criação completamente diferente daquela que entrou num casulo e agora se transforma em uma borboleta. Quando não andamos aos moldes do pensamento do nosso século, nós somos abençoados nas nossas realizações, e é isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, verso 2, que nós devemos transformar a nossa mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto estará nos dizendo, a Escritura estará nos dizendo claramente que viver bem é renunciar o pensamento e a maneira de viver dos ímpios. Nós fomos olhar para a Escritura, Israel pagou muito caro por causa da sua associação com os incrédulos, porque tomou a forma daqueles povos pagãos que seguiam outros deuses, não o Deus de Israel. E porque seguiam outros deuses, que não o rei de Israel, o seu comportamento, as suas vidas eram completamente diferentes daquilo que Deus estabelece para o homem. Veja o que Êxodo capítulo 34, verso 12 a 15 vai dizer a respeito disso. Principalmente o verso 12 e o verso 15. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não te sejam por ciladas. O verso 15 vai dizer, para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que, em se prostituindo com eles, com os seus deuses, e lhes sacrificando, alguém te convide e coma dos seus sacrifícios. Lá em Êxodo capítulo 23, verso 33, nós temos um texto semelhante quando diz assim, eles não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim, te servirem aos seus deuses, isto te será por cilada. E um texto bastante significativo que mostra essa perniciosa associação de pensamentos, de ideia, de comunhão, que se encontra em 1 Reis, capítulo 11, verso de 1 a 6, que conta a história da queda de Salomão. Esse texto diz assim, ora, a filha de Faraó amou Salomão, ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor, e suas mulheres lhe perverteram o coração, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor. Salomão seguiu Astarote, deus dos Sidônios, a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não preservou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. E eu poderia aqui dar vários exemplos que culminaram no desterro assírio e babilônico
do povo de Deus, porque eles se imiscuíram, se envolveram com outros povos e seguiram o seu padrão, as suas ideias e a sua forma, o que é pior, de culto e adoração a Deus. Mas perceba que nessa estrutura do homem bem-aventurado, que é reconhecido negativamente como aquele que não anda no conselho, não se detém no caminho, nem se assenta, agora a Escritura vai dizer que além disso, bem-aventurado é o homem que não anda, mas é aquele também que não se detém. Deter aqui significa permanecer, ficar firme. A ideia aqui, né, não anda no conselho, nem se detém no caminho. Caminho são ações, comportamentos, ou seja, significa um modo de vida. Apesar de vermos uma certa repetição do primeiro paralelo com o segundo, há uma ideia a mais aí, ou seja, após seguir os conselhos e ideias do mundo, passamos a viver por meio desses conceitos, ou seja, nos detemos nele. Quem anda no conselho dos ímpios acaba permanecendo no caminho dos pecadores, ou seja, no caminho do pecado e da morte. Os conselhos da impiedade passam a ser verdades absolutas e nós seguimos essas verdades. Conselhos e ideias são frutos de uma experiência de vida, coisas que achamos corretas. Agora estamos no caminho da destruição deles, dos ímpios, ou seja, seriam ter as mesmas ações, o mesmo parecer, o mesmo pensamento. E nós não podemos ter o mesmo comportamento do mundo. Nós não podemos ser confundidos com os pecadores, com aqueles que não amam a Deus, com os ímpios. Olha o que Efésios capítulo 5, verso de 7 a 11 vai nos dizer. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, agora, porém, sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é bom, o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. A cada dia que passa, meus irmãos, os conceitos do mundo se distanciam dos preceitos divinos no que concerne à sexualidade, ao amor, à honestidade, à amizade, à justiça, à moral, à autoridade na sociedade, à religião, ao entretenimento. Eu poderia dizer várias coisas. Calvino vai dizer que aqueles que não se afastam dos ímpios vão se envolver na mesma destruição. Matthew Henry, indo na mesma direção, ele diz que o caminho dos ímpios não deve ser o caminho deles, ou seja, o nosso, que o crente evita agir como eles agem. O crente evita ser como eles são, ele não pode imitá-los, o crente não se associará com eles, nem os escolherá para ser a sua companhia. John MacArthur, em seu livro Escravo, A Verdade Escondida sobre a Nossa Identidade em Cristo, ele diz que aqueles que não amam o Senhor, tanto pelo que dizem, quanto pelo modo que vivem, evidenciam que não pertence a Ele. E aquele que se mantém longe do mal, deve também afastar-se do caminho do mal. É interessante o uso que o autor sagrado faz da palavra pecador. A palavra pecador no original significa um pecador contumaz, sujeito ao castigo de Deus por causa de suas obras. E nós vamos perceber que a Escritura Sagrada nos mostra em várias passagens que o Senhor é justíssimo e retribui cada um segundo as suas obras. Então, esses homens classificados como pecadores, eles merecem o juízo de Deus por causa de suas obras. Jó capítulo 34, verso 11, vai dizer assim: pois retribui ao homem segundo as suas obras, e faz a cada um
e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. O Salmo 28, verso 4, paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos, dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E lá em Apocalipse, o último livro da Escritura, que fala sobre o final de todas as coisas, no capítulo 18, verso 6, vai dizer assim: dai-lhe em retribuição, como também ele retribui, pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. A Escritura vai nos mostrar, diante desse quadro que nós temos aqui, que aqueles que não se afastam dos ímpios vão se envolver na mesma destruição deles, pois eles se tornam merecedores desta destruição por causa das suas obras. Quem anda nesse caminho de morte vai em breve receber a sua recompensa. Mas dentro dessa estrutura poética, gradativa, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora, os que andam no conselho do mundo permanecem nos seus caminhos e, consequentemente, terão comunhão com eles. A palavra aqui no original, assentar, tem o sentido de habitar, de permanecer, ou seja, é aquele que continua no caminho dos ímpios, faz esse caminho a sua morada e estabelece esse caminho como seu. Da mesma forma que essa estrutura poética, não somente no comportamento, mas na classificação, tem um aspecto gradativo, a palavra escarnecedor aqui também segue esse princípio e significa aqueles que desprezam a lei de Deus, falam arrogantemente. É o caminho da apostasia. E esses, segundo a Escritura, eles são incorrigíveis. Provérbios capítulo 9, de 7 a 8, o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreenda o escarnecedor, para que não o aborreça, repreende o sábio, e ele te amará. Esse mesmo escarnecedor é classificado na palavra de Deus como aquele que resiste à repreensão, à instrução. Provérbios capítulo 15, verso 12. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. Esse escarnecedor também é classificado, é reconhecido na Escritura como orgulhoso e arrogante. Em Provérbios 21, 24 vai dizer assim: quanto ao soberbo e presumido, zombador ou escarnecedor é o seu nome, procede com indignação e arrogância. Veja o que Paulo fala em Efésios, capítulo 4, verso 17 a 24, ele diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis mais como andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele foi instruído. Segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. A Escritura está nos mostrando aqui que não é a companhia somente, mas a aliança, a sociedade, a intimidade, a união de pensamentos. E é isso que nós vemos lá no início de Provérbios, nos versos 14 e 15, no capítulo 1, quando o pai orienta Salomão, orientando o seu filho a ficar longe dos perversos. E aí ele mostra a sedução desses homens
quando no verso 14 e 15 ele diz assim: lança a tua sorte entre nós, teremos só uma só bolsa. E aí diz o pai: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas. Nós vamos perceber que a Escritura está cheia de textos, de exortações, dizendo: o caminho do crente, o caminho da igreja é um caminho contrário, ou oposto ao caminho desse mundo. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, ele fala algo seríssimo a respeito dessa união, essa harmonia, essa comunhão maligna entre o justo e o ímpio. E não somente uma comunhão física, mas uma comunhão também de pensamentos, de ideias. Ele vai dizer assim, em 2 Coríntios capítulo 6, verso 15 e 16, ele vai dizer assim: que harmonia há entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação entre o santuário de Deus e dos ídolos, porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e serão o meu povo, por isso retirai-vos do meio dele, separai-vos do Senhor, não toqueis em coisas impuras. Perceba a promessa de Deus da sua presença no meio do seu povo, da sua comunhão, está atrelada a eles abandonarem a companhia e o pensamento do mundo. E eu vos receberei, serei vosso pai, vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E aí no capítulo 7, verso 1, ele diz assim: tendo, pois, amados tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Porque essa ênfase, a ênfase que nós estamos vendo na Escritura e que esse salmo vai nos mostrar, é por causa do perigo que corremos de recebermos a mesma condenação dos ímpios. Paulo, em Efésios capítulo 5, verso 6, ele vai dizer assim: ninguém vos engane com essas palavras, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Muitas vezes, queridos, nós estamos passando determinadas coisas em nossas vidas, até mesmo como crentes, porque estamos vivendo a vida dos ímpios, estamos sendo enganados pelo mundo, pelo diabo e pela nossa carne. O próprio tempo que passamos aqui, falamos de coisas, e quantos de nós aqui, como vocês, nós também, que amamos ao Senhor, que queremos ter comunhão com Deus, somos chocados com a nossa própria realidade e vemos que o nosso pensamento, até uma determinada pregação, até um determinado estudo, por mais crentes devotos que éramos ou que somos, era um pensamento mundano, era um pensamento carnal. Nós falamos aqui sobre filhos, a visão do mundo, a visão da igreja, e como o mundo está dentro da igreja, a visão de família, a visão de relacionamento conjugal, de masculinidade e feminilidade. Nós precisamos transformar a nossa mente, nós precisamos conhecer não somente nesses pontos, mas em outros da nossa vida comum, o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Nós temos que ter uma cosmovisão cristã em relação a tudo nesse mundo. Até mesmo o esporte, a maneira como nós praticamos determinado esporte, a maneira como nós trabalhamos e tudo mais na nossa vida, os nossos conceitos políticos, os nossos conceitos sobre educação, tudo passa pelo viés da palavra de Deus. E o povo de Deus está sendo enganado pelo mundo, pelo diabo e pela sua própria carne. Ninguém nasce perfeito, nem sabendo todas as coisas. Como vocês,
nós, pastores, presbíteros, liderança da igreja, que deve ser exemplo de vida cristã, aprendemos, crescemos também. Estamos aprendendo dia a dia. E a igreja de Cristo é assim. Ela avança, ela cresce. Quando Moisés, ou seja, quando Deus estava conduzindo o povo em direção à terra prometida, o coração deles ainda estava no Egito. E aquele deserto serviu para tirar do coração dos homens, ou seja, do coração do povo de Deus, o Egito que estava amalgamado no seu coração. Com a igreja hoje não é diferente. O Senhor está tirando de nós o velho homem, está nos dando vestes novas. A Escritura diz que nós temos que reformar, transformar a nossa mente, o nosso pensamento. Eu sempre digo que nós somos filhos do nosso século, nós somos filhos do nosso tempo, e é natural pensarmos conforme a nossa época, o nosso mundo. E o que nós precisamos fazer diante disso, nós que somos filhos dessa época, precisamos aprender a viver nessa época e nesse mundo, debaixo do viés da instrução da palavra de Deus, transformando esse mundo pela instrumentalidade da palavra de Deus, a começar por mim. Volte os seus olhares para o verso 1. Eu quero que você perceba que a gradação que o salmista está apresentando nessa estrutura poética paralela. Veja, bem-aventurado o homem que anda no conselho dos ímpios, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Perceba aqui que o poeta está dizendo assim: o homem segue o pensamento e opiniões e julgamentos do mundo. Nessa primeira parte, seus princípios são parâmetros, é o conselho do mundo. Segundo, depois disso, detém-se no caminho dos pecadores. Depois disso, esse homem mantém essa posição, o caminho, pensamentos, opiniões e julgamentos do mundo passam a fazer sentido para ele, e ele começa a amar e defender esses pensamentos, passando a agir segundo esses conselhos. Daí nós podemos explicar crentes que se dizem crentes, mas que têm um comportamento completamente mundano, que são influenciados pelo mundo, que se casam e não querem ter filhos, que rejeitam a submissão feminina, falando dos contextos que nós estamos aqui, vivem a sexualidade do mundo. Eu conheço pais crentes que dizem assim: vou deixar meu filho ficar com a namorada dele, porque é melhor ele fazer aqui em casa, ou minha filha fazer essas coisas aqui em casa do que lá fora. Vivem uma religião de obras, defendem a homossexualidade. Eu poderia dizer várias outras coisas que são contrárias à palavra de Deus. Ele primeiro anda no conselho, agora ele se detém no caminho. Ele faz dessas ideias o seu caminho, e por fim, ele tem comunhão com os ímpios. Não só andam nesses caminhos, mas defendem as mesmas opiniões, pensamentos. Agora eles são como eles, comungam das mesmas coisas, são participantes ativos do mesmo pecado, vivem a mesma vida deles, se assentam na roda dos escarnecedores. Mas perceba que essa gradação também se dá pela classificação desses homens, que inicialmente ele é chamado de ímpio, pecador e escarnecedor. Há uma gradação aí que se apresenta na classificação desse pecador. Ele inicialmente é denominado ímpio, que significa perverso, porque
culpado de pecado diante de Deus. Depois ele é classificado como pecador, porque se torna um pecador quanto mais obstinado, insiste no pecado, e por fim é um escarnecedor, é um zombador, despreza e ridiculariza a Deus e a sua lei, e fala arrogantemente contra Deus, ou seja, torna-se um apóstata. O que nós estamos vendo aqui é que a comunhão com os ímpios, com o seu pensamento, com o pensamento desse mundo, com o modo de vida desse mundo, leva a uma total apostasia de Deus. E eu gostaria de ler o que Calvino comenta a respeito desse salmo, apresentando um parecer dessa evolução que nós acabamos de mostrar aqui desse verso. Ele diz assim: a suma de tudo é: os servos de Deus devem diligenciar-se ao máximo por cultivar a aversão pela vida dos ímpios. Como, porém, a habilidade de Satanás consiste em insinuar seus embustes de uma forma muito astuta, o profeta, a fim de que ninguém se deixe insensivelmente enganar, mostra como paulatinamente os homens são ordinariamente induzidos a desviar-se do seu reto caminho. No primeiro passo, não se precipitam em franco desprezo a Deus, mas tendo uma vez começado a dar ouvidos ao mau conselho, Satanás os conduz passo a passo a um desvio mais acentuado, até que se lançam de ponta cabeça em franca transgressão. O profeta, pois, começa com um conselho, termo este, a meu ver, que significa perversidade, que ainda não se exteriorizou abertamente. A seguir ele fala de vereda, o que deve ser tomado no sentido habitual, de modo ou maneira de viver, e coloca no ápice da ilustração um acento, uma expressão metafórica, que designa a obstinação produzida pelo hábito de uma vida pecaminosa. Joe Bick, certa vez, em uma pregação, ele disse que a santidade do crente, ela se vê pelas costas. Porque quando o crente se aproxima cada vez mais do Senhor, ele vê o seu pecado. Mas as pessoas que estão atrás dele, vê nele santidade ao Senhor. E eu vou dizer que a carnalidade também é assim. Por vezes não percebemos o quanto somos carnais e estamos envolvidos com esse mundo, mas os que estão ao nosso redor percebem isso com mais facilidade. Perceba que bem-aventurança aqui significa felicidade. Feliz o homem, ou abençoado o homem, que seria uma outra tradução também. E esse homem é abençoado por não andar nesses caminhos, porque ele medita na palavra de Deus. O seu prazer não está nas coisas do mundo, ou como o mundo pensa, ou como o mundo vive, mas na lei do Senhor, e dela ele medita. Essa é a razão porque não anda nos conselhos dos ímpios. O seu prazer está na lei de Deus e conhecê-la, e não em contrariá-la. Está em obedecer à vontade de Deus, não no que o mundo diz. Matthew Henry diz que um homem devoto e que faz aquilo que é bom e fiel submete-se à orientação da palavra de Deus e se familiariza com ela. E é isso que mantém, ou seja, que nos mantém longe do caminho da perdição, longe do caminho dos ímpios, e fortifica cada um de nós contra as tentações desse mundo. Por ele ter prazer, o salmista está dizendo que tem prazer na lei de Deus, ele medita, ele quer conhecer a Deus, ele medita diariamente, ele busca conhecer a vontade de Deus, ele busca conhecer ao Senhor, ele tem prazer nas coisas de Deus. E Davi demonstra isso em muitos salmos. Salmo 119 diz assim, verso 11: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ele está falando de uma meditação diária.
O salmista não é aquele que lê a Bíblia somente aos domingos, que vai à igreja para aprender a palavra de Deus somente de manhã ou à noite. Ele busca a todo momento um espaço para conhecer mais a Deus. Ele tem prazer nas coisas de Deus, do seu reino. Por quê? Porque eles são, segundo o salmista, Salmo 119, 2 e 10, aqueles que buscam ao Senhor de todo o coração. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Verso 10, de todo o coração te busqueis, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Eu, quando exponho esse capítulo, eu exponho em 2 pregações de 1 hora. Eu não vou fazer isso aqui com os irmãos. Mas percebam aqui, eu quero ir já para o final, as imagens que nós temos por causa do homem que medita na lei de Deus, que ama a lei de Deus e que foge do pensamento, da companhia dos homens desse mundo. São 2 imagens bastante significativas de uma árvore que é colocada junto a ribeiros de água e uma árvore que é colocada junto a ribeiros de água. É uma árvore que se alimenta constantemente daquela água por meio do solo. Ela é rica. As suas folhas são verdes. Ela sempre dá fruto no momento certo. Essa é a imagem que nós temos aqui para aqueles crentes que têm prazer na lei de Deus e buscam viver essa lei. A segunda imagem é a imagem dos ímpios, que é uma imagem passageira. E perceba que nessas imagens que nós temos poéticas aqui, há uma ideia de continuidade e de... A palavra me fugiu agora, o contrário de continuidade, uma coisa que não tem continuidade, uma coisa não contínua, uma coisa que acaba. Os ímpios são considerados aqui como a palha que o vento leva, e é muito interessante porque naquela época, eles, para separarem a palha do trigo, eles jogavam, colocavam aquilo tudo junto numa cesta, jogavam para o alto, o vento levava a palha fora e caía só o que era o fruto, o trigo. Aí aquela palha era juntada e queimada. Veja a ideia de um fim comparada a uma árvore que dá frutos constantemente. A ideia de continuidade. Fruto é isso, da ideia de continuidade. Por isso, o final também vai mostrar essa ideia de continuidade, de permanência e de destruição, de fim. Os perversos não prevalecerão do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. A palavra aqui, prevalecer, literalmente é ficar de pé. No dia do juízo, nenhum deles vai ficar de pé. Nenhum deles ficará de pé no meio da congregação do Senhor, ou seja, quando os homens estiverem diante de Deus, eles não poderão ficar de pé, eles cairão, ou seja, eles morrerão por causa da vida que eles tiveram. Mas os justos permanecerão de pé. E aí ele diz no final, pois o Senhor conhece, e essa palavra aqui, conhecer, é muito interessante, porque ela dá a ideia de alguém que não só conhece aquilo que está fazendo, mas que preparou. A ideia aqui é que o Senhor conhece o caminho que os seus servos andam, que é um caminho de santidade e fidelidade. Mas muito mais de conhecer, Ele preparou esse caminho para que eles andassem neles. Por isso ele vai dizer, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios é destruição.
E eu gostaria de concluir, querido. O que o salmista quer nos dizer? Ele quer nos alertar dos perigos que é viver nesse mundo. De percebermos que o Evangelho é contrário, diferente de tudo que vemos nesse mundo. Que temos a necessidade de meditar nele, de conhecer a Deus cada dia mais, transformar a nossa mente pela verdade da palavra de Deus. Que se nos envolvermos com o pensamento do mundo, o seu modo de vida e de pensar, estaremos sujeitos ao mesmo juízo que eles receberão. Por isso o escritor sagrado diz: retirai-vos do meio deles, separai-vos, não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis. Em Mateus capítulo 10, verso 16, o Senhor tem uma exortação, uma demonstração aos seus discípulos de como deveriam viver nesse mundo. Ele diz assim: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. Jesus fala em prudente como serpentes e simples como pombas. Os discípulos de Jesus, para viverem nesse mundo, devem combinar as qualidades das serpentes e das pombas. Ou seja, a sagacidade, a inteligência das serpentes, a capacidade de perceber o que está jazendo, o que jaz ao seu redor, a sabedoria de fazer a coisa certa, no tempo certo, descobrindo os melhores meios para alcançar o alvo mais elevado, que é a glória de Deus. Eles deveriam exercitar a sabedoria que vem do alto no meio do pecado, no meio desse mundo. E essa sagacidade jamais iria implicar em um compromisso com o mal. A pomba era símbolo de pureza da alma que busca a Deus, representando uma alma simples, preservada das contaminações deste mundo. O que o Senhor espera de nós, como seus discípulos nesse mundo? Sabedoria, prudência e santidade. O apóstolo Paulo, ele descreve a sua atitude no meio dos crentes de Corinto, que deve ser um exemplo para nós, não somente no meio dos crentes, mas nesse mundo. 2 Coríntios capítulo 1, verso 2, ele diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Queridos, os nossos tempos são maus. E sabe qual é o remédio para isso? Se apegar mais à palavra de Deus. É meio complicado dizer isso, porque eu acho que cada geração tem o seu problema, e dizer que hoje está pior do que antigamente, às vezes pode ser um erro. Mas nós estamos em tempos difíceis, em tempos maus, e a igreja está sendo levada por isso. Há uma grande necessidade da nossa parte de nos diferenciarmos do mundo. Não porque temos que ser diferentes, mas porque o nosso chamado é um chamado à vida e à santidade. E a palavra de Deus, ela não é um livro antigo, é um livro que representa a sabedoria de Deus. E são princípios, valores, ordenanças que ultrapassam tempos, culturas, porque representa a vontade daquele que criou o homem, que criou você e eu, para glorificar e adorá-lo para sempre. Vamos orar. Senhor, nós queremos
te pedir forças, ó Pai, nesse mundo. Porque muitas vezes somos levados, ó Pai, constrangidos pela nossa carne, pelo medo, por qualquer tipo de sentimento. Há muitas vezes não tomamos uma posição diante do pecado do mundo, mostrando quem realmente nós somos. Senhor, guarda a tua igreja, Pai, porque temos sido perseguidos, ó Pai. O que temos visto hoje em dia, em questões políticas no nosso país, não representam pensamentos políticos opostos, representa simplesmente o reino das trevas quanto nos princípios e valores judaicos cristãos, ou seja, contra aquilo que a palavra de Deus nos diz. E nós devemos olhar essas coisas dessa forma e nos voltar cada dia mais para a palavra. Nos voltarmos cada dia mais para a santidade da palavra de Deus, esperando fazer a vontade de Deus em nossas vidas, para que tanto a nossa mente seja a mente de Cristo, como as nossas mãos pratiquem as suas obras. Fica conosco, Pai. Abençoa essa igreja, está fazendo mais um ano de vida, Pai. Que o Senhor esteja fortalecendo as famílias da igreja, a liderança da igreja, Pai. E que o Senhor esteja nos dando graça, Pai, amor, ó Pai, para lidarmos, ó Pai, com as dificuldades do nosso dia a dia. E ao invés, ó Senhor Deus, de criarmos barreiras entre nós e o mundo, Pai, pelo nosso procedimento, pela nossa vida santa, pelo nosso posicionamento, o mundo possa olhar para nós e ter o desejo de ser igual a nós, de andar nos mesmos caminhos que nós andamos, porque vê claramente a diferença do justo e do ímpio, daquele que ama a Deus e daquele que não ama. Fica, Senhor, com o teu povo, com essa igreja. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Te abençoo, meu irmão.
majestoso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que tu nos destes a experimentar, Senhor, neste final de semana. Pela palavra de instrução ao nosso coração, ó Deus, que nos lembra o nosso dever de agirmos de uma forma diferente, Senhor, daquela vivida pelo mundo. Nos dá força, Senhor, para que possamos cada vez mais, ó Deus, abraçar o teu evangelho e brilhar, ó Deus, a luz de Cristo neste mundo. Nos fortalece na fé, Senhor, para que sejamos capazes, ó Deus, de arrancar de dentro de nós tudo, Senhor, o que nos torna iguais ao mundo. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Tem misericórdia do teu povo. E nós te agradecemos, ó Deus, por toda a tua bondade, por toda a tua graça, Senhor, que tem sido abundantemente derramada sobre as nossas vidas em Cristo Jesus. É a oração que fazemos, Deus querido, no nome santo e excelso do nosso Salvador. Amém. E que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Santo e Divino Espírito sejam sobre vós, meus irmãos, e sobre todo o povo eleito de Deus, hoje e sempre. Amém.
produzam grandes frutos. Não vale chorar. Muito bonito, né, meus irmãos? Queremos conhecer os nossos visitantes, aqueles que estão aqui conosco pela primeira vez. Eu vou pedir que você fique de pé, para que possamos te reconhecer. Lá atrás, que bom. Mais alguém nos visita? Aqui à minha direita. Aqui é... Que bom. Nós temos uma frase muito carinhosa para dizer a todos vocês: sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus e voltem sempre. Podem sentar, meus queridos. Nós queremos lembrá-los das nossas programações na semana, e os nossos avisos são: culto de doutrina na quarta-feira. Nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster, um símbolo de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Quem está participando sabe o quão tem sido proveitoso o estudo de doutrina. Então, 19h30 nós começamos o nosso culto de doutrina na quarta-feira. Em paralelo ao culto de doutrina, nós temos o ensaio das crianças para a cantata de Natal. Então o pai traz a criança fica lá atrás ensaiando e ele vem para cá participar do culto. Então não deixe de trazer o seu filho. Nós temos também o Bazar da SAF, que vai acontecer quando? No próximo sábado? No dia 30 de novembro, o Bazar da SAF. Então, se você tem itens que você não deseja mais, itens bons de vestuário, peças de vestuário, você pode também fazer doação. Procure a diretoria da SAF. Nós estamos também numa campanha para compra do ar-condicionado lá do salão. Nós já temos um ar-condicionado doado, mas se você não tiver condição de doar um ar-condicionado, mas quer doar uma quantia, você acrescente ao final 12 centavos para que a tesouraria identifique aquele valor como sendo para a compra de ar-condicionados. No próximo domingo, a nossa IBD, Escola Bíblica Dominical normal, com divisão de classe, e à noite o nosso culto vespertino. Meus irmãos, nós estamos esperando você lá no salão social para cantarmos os parabéns e também para nos deliciarmos com um bolo que foi feito com tanto amor, com tanto carinho, para cada um assim se lembrar dessa data. Então, toda a igreja está convidada a ir lá para o salão social participar desse momento de confraternização. Que Deus abençoe a todos nós, queridos.